Bom, aqui eu tenho o primeiro gráfico que é de Forex. Eu sei que muitas pessoas gostam de operar Forex, é um mercado que está em ascensão aqui no mercado brasileiro, por mais que não tenha sido regularizado aqui ainda, há corretoras, muitas corretoras inclusive, que você pode operar. Aqui no mercado de Forex eu já coloquei aqui o tempo gráfico semanal nesse par de moeda, que é o dólar com o iene. A primeira coisa que podemos identificar com o gráfico semanal, temos aqui vários candles consecutivos verdes. Isso aqui mostra a tendência de alta quando temos essa forte impulsão, retração e impulsão. Então, olha como é que é muito mais simples identificar a tendência com um tempo gráfico semanal. Logo depois temos uma retração e aqui uma nova impulsão novamente. O que é formado isso aqui? Um grande padrão que eu sempre falo para você, o pullback. O pullback é um tempo gráfico semanal, um dos pullbacks mais fortes que você deve operar. E não, isso aqui não é uma reversão de tendência. Isso aqui só vai se caracterizar como uma reversão de tendência se o preço do ativo fizer isso aqui, ó, bater aqui e voltar, ou seja, não ultrapassar esse topo anterior. Aí realmente pode formar um padrão de reversão de tendência que vai formar o nosso famoso morro duplo, que é um padrão para reverter a tendência para queda. O morro duplo é caracterizado aí por dois picos, então quando aparecem esses dois picos aqui, ou inclusive esse pico, o que formaria aqui um pico mais baixo que o pico anterior, isso aqui também é formado, é dito também como um morro duplo. Então é muito importante que você saiba que para operar a reversão de tendência tem que haver uma estrutura, e essa estrutura também aparece no tempo gráfico semanal. Lógico, quando aparece um morro duplo, por exemplo, no tempo gráfico semanal, é muito mais forte, indica com muito mais certeza que pode haver uma reversão do que um tempo gráfico diário, ou um tempo gráfico de 4 horas, ou um tempo gráfico de 1 hora. Quanto maior o tempo gráfico que você trabalha, mais certeza você pode ter de uma reversão ou continuação de tendência. Para identificarmos uma continuação de tendência em um tempo gráfico semanal, o preço precisa fazer movimentos ascendentes, ou seja, precisa subir. E para haver um movimento para a tendência de queda, o preço precisa fazer movimentos descendentes, ou seja, topos mais baixos que os topos anteriores. Quando identificamos aqui, olhamos o tempo gráfico semanal passado desse par de moeda, olha o que aparece aqui para gente. Isso aqui nos mostra uma forte tendência de alta, ou seja, uma grande repulsão, retração, impulsão, até que há uma correção, não é uma reversão de tendência, é uma correção. Para haver uma reversão de tendência, o preço precisa atingir acima de 50% dessa reversão e buscar aí a base do preço. Logo depois houve uma grande impulsão, retração, impulsão novamente, retomando para uma tendência de alta. Olha que interessante. Você lembra que eu falei para você sobre o morro duplo, que mostra a reversão do preço do ativo? Aqui eu tenho um fundo duplo que mostra uma reversão para a tendência de alta. Ou seja, olha aqui, um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, no gráfico semanal, fica muito mais claro para você identificar a continuação ou a reversão de tendência. Para identificar a continuação, padrão simples de pullback, rompendo o topo anterior e continuando aí para a continuação de tendência. E a partir daqui você consegue fazer a melhor operação. Você vai entrar no mercado de Forex no gráfico semanal? Não aconselho. Por quê? Quando você utiliza o tempo gráfico semanal para fazer uma entrada na operação, seu stop geralmente costuma ser um pouco mais alto. Vamos supor que você vai colocar aqui no fundo esse pullback e a entrada aqui. Então o stop ficando aqui embaixo com uma entrada aqui, podemos ver que é uma porcentagem alta no Forex para você ter um stop aí. Essa porcentagem aqui é uma porcentagem que, se você estiver operando no mercado alavancado, ela é alta, 3,94% de stop. É um stop alto, mas geralmente um stop só é alto porque você está operando com um valor muito alto. Então geralmente quando você está com receio de operar porque o volume do seu stop ou o seu stop ele é muito alto, ele depois se torna um stop muito caro, ele é muito arriscado para você operar, geralmente é porque você está operando com um valor muito mais alto que você pode aguentar. Então não aconselho você fazer isso, até porque você vai ficar nervosa aí numa operação, então não vale a pena você tentar fazer esse tipo de operação. O trade, ele tem que ser fácil, o trade tem que ser simples, então você não tem que ficar roendo unha de madrugada, perdendo noite de sono porque uma operação está em aberto. Quando isso acontece é porque você realmente está operando com um valor muito mais alto e você não sabe quando entrar ou sair de uma operação, ou inclusive você está operando contra a tendência. Por exemplo, aqui com os alunos da fórmula do swing trade, em que geralmente vem algumas pessoas vêm de operações como day trade ou buy and hold, querem operar contra a tendência, independente da modalidade. Tem pessoas que ensinam a operar contra a tendência, não sou a favor disso, até porque a probabilidade está a favor da tendência, mas independente da modalidade que você quer operar, você deve operar a favor da tendência. Para quem opera o buy and hold, que é com aquele foco em longo prazo, aí é uma outra coisa, você realmente quer comprar mais barato para você receber dividendos e não está preocupado ali muito com a valorização. No nosso caso aqui, para ter uma alta rentabilidade no curto prazo, nós queremos sim ganhar dinheiro, inclusive muito dinheiro,
no curto prazo. Então, não vale a pena ali você operar contra a tendência, até porque quando você opera contra a tendência, você está contra a probabilidade. E por que eu disse isso? Porque tem pessoas aqui que vêm de outras modalidades ou de outros mentores e às vezes me questionam, Arion, não é melhor comprar mais barato nesse caso? Aí quando eu mostro o gráfico semanal, eu mostro uma forte tendência de queda, um enorme pullback, fundo de pullback muito caro, ou inclusive mostra o padrão de reversão de tendência no tempo gráfico semanal, todo aquele questionamento você cai por terra. Por quê? Porque é visualmente muito mais fácil você operar a favor da tendência. Quando você identifica a tendência ao tempo gráfico semanal operando Forex, você tem uma operação muito mais fácil. Mas onde fica a melhor entrada? A melhor entrada você pode diminuir o tempo gráfico de 4 horas, tempo gráfico diário. No Forex são excelentes tempos gráficos para você operar no mercado. Isso daqui é um par de moeda, você pode operar vários outros pares de moeda, como por exemplo o dólar americano com dólar canadense, o euro com dólar, independente. Para operar a favor da tendência, tem que identificar o tempo gráfico semanal.